professores doutores Marcelo Fabiano de Franco, Lídia Massaco Ferreira e Valéria Pesce. Convido os professores Emil Burian, Enio Búfalo e José Laredo para que introduzam no recinto a professora Lídia Massaco Ferreira. E convido também, nesse momento, a professora Regina Estela, vice-reitora, a tomar assento à mesa diretora. Convido os professores Durval Rosa Borges, Fábio Ancona Lopes e Marcos de Almeida para introduzirem no recinto o professor Dr. Marcelo Fabiano de Franco. Convido os professores Horácio Agen, José Carlos Prates e Maurício Mota de Avelar Alchor para introduzirem no recinto a professora doutora Valéria Petri.
Agradeço ao magnífico reitor da Unifesp, professor Hélio Egídio Nogueira, por esse convite que me fez, que de certa maneira coroa os meus 51 anos de atividade didática dentro dessa escola. Foi um prazer muito especial. A professora Lídia demonstrou nesse concurso todas as qualidades que possui, tendo sido indicada pelas maiores autoridades na área de conhecimento da cirurgia plástica em nosso país. Falar da vida acadêmica da professora Lídia e da sua vida universitária é tarefa fácil, porém longa, pois sua grande capacidade de trabalho, ao lado do conhecimento técnico adquirido entre nós e no exterior, a levaram em tempo relativamente curto a disputar o mais alto cargo da carreira universitária, lutando com as armas que mais conhece, o saber e a grande dedicação ao ensino e à pesquisa. Nas inúmeras comissões examinadoras que tive a ocasião de participar aqui na escola e fora dela, eu sempre fiz questão de referir que o candidato a professor titular deveria ter, além das condições técnicas, um alto nível de moral e ética, e um grande sentido de humanística para poder se dedicar ao ensino e aos pacientes. A lealdade aos seus mestres e colegas e o respeito aos doentes é condição indispensável, assim como o amor à escola que o obrigou e deu-lhe a oportunidade de progredir. O professor titular tem que dar um exemplo aos seus alunos. E este é, senhores, o retrato da professora Lídia. A professora Lídia se formou na Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes em 1976, após brilhante concurso e com intensa atividade extracurricular durante a vida acadêmica. Foi em seguida aprovada em primeiro lugar como residente de clínica cirúrgica na Prefeitura do município de São Paulo, qual foi realizado durante 2 anos. Em 79, foi selecionado no concurso para estagiária da disciplina de cirurgia plástica na Escola Paulista de Medicina, então sob minha direção. Sua intensa atividade e capacidade técnica logo lhe deram destaque nos trabalhos e pesquisas realizados. Após concluir os 3 anos de estágio em nossa disciplina, foi indicada após concurso como membro titular e especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nessa mesma época, pelas qualidades demonstradas, foi convidada para ingressar no curso de pós-graduação em cirurgia plástica que se iniciava nessa escola em conjunto com a disciplina de ortopedia. Sua atividade continuou crescendo até conseguir, em outubro de 1985, seu título de doutora, com brilhante tese sobre a circulação fascicutânea da região posterior da perna, com as chaves originais de aplicação prática da cirurgia reparadora, aprovada com nota 10. Em 3 de outubro de 1986, após concurso público para a professora adjunta do Departamento de Cirurgia, foi aprovada com nota 10. Em 1992, concorreu ao concurso mundial da Plastic Surgery Educational Foundation, nos Estados Unidos, tendo ficado em primeiro lugar entre 4 finalistas de todo o mundo, recebendo o primeiro prêmio, conferida pela primeira vez a um especialista da América Latina. Com esse prêmio, teve a oportunidade de desenvolver, durante 6 meses, nos serviços mais renomados da Califórnia, uma pesquisa da maior importância, qual seja o de transplante alógico de um membro de rato sem rejeição, associando doses subterapêuticas de ciclosporina e uma droga experimental RS 61443, com reconstrução total através da microcirurgia. Eu recebi várias cartas nessa época, tanto do presidente do Educational Foundation, como dos responsáveis pelos vários serviços que frequentou, elogiando seu trabalho, que suplantava todos os padrões habituais, e cumprimentando o serviço de cirurgia plástica e a Escola Paulista de Medicina pela indicação feita. Esta linha de pesquisa lhe proporcionou outros importantes prêmios, do mais alto nível, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, Japão e Argentina. Em sua volta à cirurgia plástica dessa escola, continuou suas pesquisas e trabalhos no ritmo intenso, na qualidade de chefe de disciplina,
eleita pelo Conselho dos Docentes, culminando com um brilhante concurso de livre-docência em 1994, sobre o tema de pesquisas do enxerto halógeno de membros, aprovado por nota 10. Em seguida, tornou-se coordenadora do curso de pós-graduação em cirurgia plástica reparadora. São tantas suas atividades em banco de concurso, participação em congressos do país e do exterior, que levaríamos muito tempo para enumerá-los. Tem agora 148 trabalhos publicados em revistas nacionais e estrangeiras, além de 6 livros, 85 resumos em anais e 15 prêmios, sendo 9 nacionais e 6 internacionais. Organizou a Casa da Plástica em prédio anexo ao Hospital São Paulo, que tem proporcionado, com a colaboração dos docentes, pós-graduandos e alunos, um atendimento público de alto nível nas áreas de tumores de pele, traumatismos, defeitos congênitos, além de pesquisas de animais, organizando cursos de microcirurgia, diversos simpósios e jornadas com a colaboração dos docentes e convidados da Escola Paulista de fora, inclusive professores estrangeiros. O sabor da sua vitória nesse concurso foi tal que inclusive proporcionou, quando foi anunciado o resultado do concurso, uma quebra do protocolo pelos residentes e pós-graduandos, dando um grito de guerra da Escola Paulista de Medicina, que nós, tão antigos aqui, bem conhecemos, o Zacatá, e que isso foi realmente uma apoteose e um respeito à alma mater pela vitória da professora Lídia entre nós. É, pois, com um imenso orgulho que saúdo a professora Lídia, uma verdadeira discípula pela sua lealdade e respeito à hierarquia e seus colegas. Sua dedicação à Escola Paulista de Medicina certamente dará, como tem dado, um grande impulso à disciplina de cirurgia plástica. Parabéns, Lídia. Continue sendo professora nota 10. Magnífico senhor reitor Hélio Egídio Nogueira, senhores professores titulares da Unifesp, senhoras e senhores. A cirurgia plástica, cerca de 30 anos atrás, era associada apenas à cirurgia estética, na qual o Brasil tem uma representação internacional bastante intensa. Só após a década de 70 é que a cirurgia plástica começou a mudar a sua imagem, depois com o advento das técnicas de reconstrução mais seguras. E nessa época começaram a surgir outras subespecialidades com características e necessidades próprias, mudando em muito o perfil da cirurgia plástica, o perfil do cirurgião plástico. Tenho participado desde o final da década de 70 nesse trabalho árduo de mudar a imagem exclusivamente estética da cirurgia plástica. Minha trajetória aqui na Escola Paulista de Medicina tem sido preponderantemente em cirurgia reparadora, cujos projetos têm sido direcionados aos transplantes. Há cerca de um ano, na regência e chefia dessa disciplina, tenho ampliado as atividades científicas e assistenciais, aumentando o número de cursos, das defesas de tese, a produtividade, o centro de pequenas cirurgias, instalamos o pronto-socorro 24 horas, laboratório de microcirurgia, mas temos a certeza de que temos muita coisa ainda a ser realizada. Não só de obras faraônicas, ou monumentos a si próprio, é que vive a disciplina, mas sim da preocupação com o ensino básico, com o estímulo à pesquisa junto aos alunos, junto aos docentes, e essencialmente para nós, cirurgiões clínicos, da preocupação com a assistência aos pacientes, nossa meta principal. Acredito que temos perseguido com dedicação esse objetivo, haja visto as homenagens que tenho recebido do corpo docente e discente da disciplina, e mais recentemente, uma homenagem singela e carinhosa dos funcionários da enfermaria da plástica,
todas essas pessoas que verdadeiramente têm vivenciado o nosso trabalho do dia a dia. Esses fatos é que realmente nos estimulam a continuar no nosso caminho. O ensino da cirurgia plástica dentro da graduação tem mostrado, enfatizado a importância dessa especialidade na formação do médico generalista que se depara com as patologias diversas, tais como traumas, os tumores cutâneos, as deformidades e as queimaduras. E para tal, nós sentimos e enxergamos a necessidade de uma unidade de queimados tão importante para a formação médica e para a formação do pós-graduando sensual. Acreditando que o aluno de graduação é tão responsável quanto a universidade na sua formação, nós temos agora criado, junto à disciplina de cirurgia plástica da USP, uma liga de cirurgia plástica com a participação da comunidade e dos alunos. Na residência médica, nossa obrigação é continuarmos a manter uma das mais completas especializações. E para ela ser completa, repito, nós necessitamos, é fundamental a unidade de queimados para que essa especialidade seja completa. No investimento da capacitação dos docentes, motivando o setor de pesquisa, dotando o laboratório de instrumentos mais atualizados, tem sido uma das nossas prioridades desde a nossa regência. Assim como colaborar efetivamente com a universidade diante do seu compromisso social. Estou ciente do compromisso que estou assumindo e dedicarei, como tenho dedicado até então, distribuindo as tarefas de acordo com as aptidões de cada um, sempre visando o padrão de excelência dessa universidade e da especialidade. Com a certeza e com a tranquilidade da dedicação e do amor à Escola Paulista de Medicina, continuarei nessa trajetória que venho mantendo há 17 anos com galhardia e com o otimismo de encontrar profissionais idealistas e que mantém o espírito efemista vivo e aceso, mas acima de tudo, íntegros. Eu agradeço a todos os docentes, pós-graduandos, residentes, funcionários da Escola Paulista de Medicina, em especial da Plástica, tanto têm colaborado, aos amigos de sempre, aos adversários por nos chamarem arena, aos familiares, só tenho palavras de agradecimento. Muito obrigada. Que muito tem ajudado a essa administração atual da escola. Convido o professor Dr. José Daniel Lopes para saudar o mais novo membro deste conselho, o professor Dr. Marcelo Fabiano de Franco. Magnífico diretor, professor Egídio Ferreira, novos colegas titulares, senhores membros do Conselho, autoridades, senhoras e senhores. Cruzei meus caminhos com os do Marcelo pela primeira vez em 1970. Estávamos os dois tentando desvendar os, na época, considerados mistérios da imunofluorescência no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, com o maior especialista brasileiro na área, Dr. Mário Camargo. Marcelo trabalhava com o professor Otávio de Brito e preparava a metodologia a ser empregada na sua tese de doutoramento. Antes disso, havia-se graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde monitorou patologia no serviço do professor Mignoni, fez sua residência na condição de docente e já havia participado do esforço do professor Mário Rubens Montenegro na criação da então Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, de seu departamento de patologia e do laboratório de imunopatologia. Desde então, nossos caminhos têm frequentemente se cruzado e a cada vez produzido profícua interação que incluiu formação de alunos de pós-graduação e trabalhos em colaboração. Até hoje, estamos sistematicamente em dívida um com o outro, sempre para com trabalhos publicados. Minha tarefa hoje não é fácil, pois consistirá em tentar resumir o extenso e denso currículo do Marcelo. Na oportunidade de seu trabalho de doutorado, criou o Grupo Multidisciplinar de Paracoccidioide Micose de Botucatu.
Desnecessário mencionar que esse grupo rapidamente transformou-se e até hoje se mantém como um dos mais importantes e produtivos da área. Na verdade, fez mais que criar simplesmente um grupo. Estabeleceu um serviço quase paradigmático, de onde informações inéditas saíram sempre, e com isso, o consolidaram. Os que, como nós, trabalham também no assunto, sabem ser praticamente impossível publicar em Paracoccidioides brasilienses sem citá-lo. Terminado seu doutoramento, saiu para estágio de pós-doutorado no Kennedy Institute of Rheumatology de Londres, onde permaneceu por 2 anos. 10 anos depois, reciclou seu pós-doutorado, agora em Austin, nos Estados Unidos. Entre um e outro, fez seu concurso de livre docência. É professor titular desde 1995. Foi chefe do departamento por 2 vezes, num total de 4 anos. Durante todo esse período, acumulou cargos que lhe conferiram enorme experiência administrativa e didática, tanto em nível de graduação como de pós-graduação, chefiando grupos e comissões. Nunca se afastou de sua comunidade, a qual deu contribuições inestimáveis. Presidiu a Associação dos Patologistas do Estado de São Paulo, que ajudou a fundar. Após uma passagem por sua vice-presidência, preside hoje a Sociedade Brasileira de Patologia. Foi secretário tesoureiro da International Academy of Pathology. Preside hoje sua divisão brasileira e é o vice-presidente para a América Latina. Essa atividade levou a organizar ou participar da organização de 8 congressos ou meetings nacionais e internacionais. Sua atividade científica e de orientação não foi menor. Tem publicado mais de 110 trabalhos em revistas indexadas e apresentou trabalhos em número similar de congressos. Editou 4 livros e participou de outros 13. Um destes, sobre paracoccidioide micose, do qual é o primeiro editor, representa, desde 1994, a mais importante fonte de informações sobre a doença. Orientou 13 teses de mestrado ou doutorado e um sem número de alunos de iniciação científica ou aperfeiçoamento. Além das atividades de assessoria a jornais científicos e agências financiadoras, é, desde 1994, membro da coordenadoria da área de saúde da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Esta longa vida de trabalho foi recompensada por 21 prêmios ou homenagens. Marcelo chega prometendo mais trabalho. Chega com uma história que nos coloca na posição de apoiá-lo e lhe criar condições de trânsito e interação. Considero uma honra tê-lo apresentado a este conselho e carrego a certeza de sua contínua vontade de contribuir, agora para a nossa universidade, com sua dedicação e sua competência. Bem-vindo, Marcelo. Estimados membros do Conselho Universitário, estimados colegas, amigos e familiares. Inicio hoje, oficialmente, importante etapa de minha vida universitária, que já perfaz, no conjunto, 31 anos consecutivos de atividades acadêmicas em regime de tempo integral, dedicação exclusiva. Depois de me graduar na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 1964, fui logo contratado como auxiliar de ensino. Após 3 anos, fui seduzido pela ideia do novo, do desafio maior de colaborar na construção praticamente do nada de uma faculdade de medicina em Botucatu. Sob a liderança do Mário Rubens Montenegro, organizamos um departamento que progressivamente assumiu projeção nacional nas suas atividades. Durante o longo período que passei em Botucatu, fui pouco a pouco descobrindo a Escola Paulista de Medicina. Quando lá cheguei, o diretor era o professor José Léo Prado, que foi fundamental para garantir a qualidade dos profissionais contratados e para estabelecer os alicerces de uma instituição acadêmica séria e ética. Logo após,
um grupo expressivo de médicos e docentes desta instituição optou por se transferir para Botucatu, o que permitiu a criação de ambiente fecundo de intercâmbio de ideias e experiências entre profissionais formados em diversas escolas, USP, Ribeirão Preto e São Paulo, e Escola Paulista de Medicina. Mais tarde, quando o estudo da imunopatologia da paracoccidioide micose se configurou como minha linha central de pesquisa, passamos a interagir de perto com pesquisadores da escola, Travassos, Daniel, Zoilo, Rosana, Jean-Luc, Adriana, entre outros. Grupo que tem contribuído com relevantes e pioneiras investigações nesta área. Paralelamente, como presidente da Sociedade Brasileira de Patologia, tenho testemunhado a ativa participação do Departamento de Anatomia Patológica da escola nas reuniões regulares da Associação de Patologistas do Estado de São Paulo, a PESP, que é a seccional paulista da sociedade, assim como a importante contribuição que o departamento tem dado aos concursos para a concessão do título de especialista em patologia, cuja comissão é presidida por um docente do departamento do Estado. Mais ainda, como membro da coordenadoria da área de saúde da FAPESP, tenho comprovado semanalmente a pujança e o vigor da pesquisa realizada nessa casa, que por ter mantido intacta a integração entre as cadeiras básicas e as aplicadas, criou um ambiente altamente produtivo e competente de investigação e de liderança científica. Por fim, não tem passado despercebido do meio médico e científico o elogiado esforço que a Unifesp tem feito para atrair e trazer para seu meio profissionais competentes de outras instituições, visando quebrar a endogenia e ampliar ainda mais seu progresso e horizonte científico e profissional. Ao me aposentar em Botucatu, retomei o caminho inicial do novo e dos desafios. Todas as vivências que acabei de relatar apontaram, então, a Escola Paulista como o local ideal para a renovação e ampliação do meu potencial acadêmico. Hoje, ao tomar posse como professor titular do Departamento de Anatomia Patológica, perante todos os presentes, reafirmo que me integro a essa casa com o maior orgulho e satisfação, vontade de crescer e disposição de trabalhar. No memorial que apresentei no concurso, afirmava no final: encontro-me agora em fase muito produtiva de minha carreira universitária e sinto-me amadurecido. Aprendi a respeitar os outros, a ser mais tolerante e saber esperar que cada um cresça e se afirme como pessoa e como profissional. É com esse espírito e com esse otimismo que adentro a escola, meu novo lar. Muito obrigado por tudo. Prezado reitor, Elegídio Nogueira, vice-reitora Regina Estela, membros do Conselho Universitário, professores, alunos, funcionários, familiares e amigos. Tive a satisfação de ser indicado pelo Conselho Universitário para saudar a professora Valéria Petri, dando-lhe as boas-vindas e homenageando-a por ter alcançado o mais elevado título acadêmico, o de professor titular. Inicialmente, gostaria de cumprimentar, primeiro diapositivo, o professor Hermolau Petri, seu pai. Valéria, um pouquinho de foco, por favor. E a senhora Rosa Carneiro Petri, próximo, por favor. Sua mãe. E seus irmãos, próximo. Renata, Antônio e Fábio. A minha função, ao apresentar Valéria, permitiu que eu conhecesse alguns aspectos de sua vida familiar. Assim, tive a satisfação de ter recebido um depoimento extremamente sensível e emocionante da dona Rosinha, quando descobri que desde os seus 2 primeiros anos de vida, próximo por favor, a Valéria já estava envolvida com a Escola Paulista de Medicina, quando sofreu grave doença e que foi carinhosamente
e efetivamente tratada por dois ilustres professores da nossa escola, os professores Otávio Leme e Rubens Belfort Marcos. Após esse acidente logístico de percurso, Valéria cresceu forte e faceira, tendo inclusive estado em colégio interno, em Rio Claro, o Colégio Cano, instituição que, seguramente, contribuiu para que Valéria fosse despertada para o prazer do saber. Desde jovem, ela já demonstrava seu caráter de liderança, sendo frequentemente convocada e escolhida para proferir discursos de formatura ou então ao agradecer prêmios estudantis, como vocês podem apreciar nesses diapositivos. Próximo. 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 E próximo. Não só de estudos vivia Valéria. Era uma jovem elegante. Próximo. E adequadamente vestida para aquela época dos fins de 60. E também muito competente nos passos de dança. Próximo. De tal maneira que decidiu sentir uma das mais fortes emoções de uma mulher. Próximo. A maternidade. Ao gerar a sua querida filha Cecília. Próximo. Sendo agora uma adolescente em viagem pela Austrália. Próximo. Luiz, por favor. Valéria profissional. Valéria resolveu fazer medicina por influência do pai de uma colega do curso clássico, o professor Adolfo Martins Penha, então diretor do Instituto Biológico de São Paulo, fazendo que a sociologia ou a advocacia brasileira perdesse uma potencial ativista. Entretanto, suas raízes ditas sociológicas orientaram-na para a escolha da especialidade, a dermatologia, que, segundo suas próprias palavras, tinha tudo a ver com a realidade brasileira, dos seus temas maiores: doenças infecciosas, doenças endêmicas, doenças da população carente. E mais ainda, conforme afirma, para uma neta de anceniano era o apelo de uma vida. Dessa maneira, a escolha sociológica da especialidade escondia seu verdadeiro interesse, que acomodava o atendimento ao nosso querido paciente e, simultaneamente, em fazer ciência. Influenciada pelo convívio cultural, profissional e científico da dermatologia ebenista, representada pelos ilustres professores que a influenciaram profundamente, dentre eles o professor Abrão Rotberg, Raimundo Martins Castro, Maurício Alchone, Aurélio Ancona Lopes, Mário Grinda e muitos outros, foi convidada a ingressar na carreira acadêmica em 1975 como professor auxiliar pelo saudoso professor Raimundo Martins Castro. Após 2 anos, sua inquietude moveu-a em direção a um estágio no exterior, na Venezuela, de curto, mas proveitoso tempo e intenso de experiências, descobrindo para si a imunodermatologia. De tal forma que esse pequeno, grande estágio a influenciou de tal maneira que, em 1980, ingressava no curso de pós-graduação do Departamento de Micro, Imuno e Parasitologia da IPN, tendo como orientador o incansável professor Ernesto Vieira Mendes. Ao lado desse seu desenvolvimento científico, o compromisso com a especialidade já era realidade, tanto que interagia com vários setores de comprovada atividade dermatológica, como o Hospital Lauro Souza Lima, especializado em hanseníase, em Bauru, e o Instituto de Medicina Tropical. Seu encanto pela hanseníase era tanto que, jocosamente, o professor Raimundo referia-se a ela carinhosamente: por favor, não pegue lepra, insinuando indiretamente seu passado familiar e sua atração pela subespecialidade em hanseníase. Quase. Sua tese de doutorado, em 1982, foi dedicada à reação de Mitsuda. Não podemos deixar de dar créditos, nesta importante fase de sua carreira científica, aos prezados professores Ernesto Mendes, da IPN, e a Bernardo Beigman, da Genética Médica da Unicamp. Bem, após alguns anos, aparentemente esquecida de sua principal origem sociológica, Valéria enfrenta seu primeiro paciente com sarcoma de Kaposi, um jovem de 32 anos, próximo, por favor, descreve
Próximo diapositivo. Descreve os primeiros casos de AIDS no país, resultando em publicação na revista médica, um pouquinho de foto, em revista da Associação Médica Brasileira, na qual, na época, eu era um dos editores. Luz, por favor. É indicada para participar em organismos internacionais para representar o Brasil em assuntos dessa terrível e devastadora doença. A AIDS é uma doença terrível pelo seu evento terminal e devastadora pelo seu componente sociocultural. Foi um prato cheio para nós, quase, estudantes de letras e filosofia. O envolvimento foi total, quase um vício. Washington, Havana, New York, Atlanta, etc. Inúmeros contatos no início dessa explosão sanitária. Envolveu-se em vários tópicos da AIDS, como prevenção, ensino, tratamento, liderança em grupos minoritários e etc. Seu empenho no sentido de prevenção e educação, fruto de sua sensibilidade e caráter, está sendo bastante marcante, de tal maneira que já realizou cerca de 150 palestras e conferências para a comunidade em geral. Essa necessidade pessoal em interagir com a sociedade como um todo ultrapassou a fronteira da AIDS ao propor o programa de educação em doenças dermatológicas transmissíveis. Seu ativismo foi e é bastante produtivo, de tal maneira que, neste ano, há alguns meses, defendeu tese de livre docência intitulada Manifestações cutâneo-mucosas associadas à infecção pelo vírus da imunodeficiência humana em adultos. Entretanto, não só de AIDS e hanseníase viveu e vive a nossa professora Valéria. Ao longo do seu curso médico e durante a residência médica, ocupou várias posições de destaque na representação da sua comunidade e destacou-se especialmente na Associação dos Docentes da IPM. Gostaria de externar o que esperamos da Valéria como professora titular, membro do CONSUL, do Conselho Universitário. Pela sua jovialidade, entusiasmo e liderança, esperamos que você, Valéria, continue interagindo nessa escola, em todos os níveis, que batalhe e represente o verdadeiro espírito universitário e que junte-se ao pequeno, mas muito representativo contingente de mulheres, professoras titulares, visando reduzir a desproporção da representação de professoras e cientistas dessa instituição nos mais altos órgãos colegiados. Finalmente, próximo diapositivo, por favor, gostaria de, juntamente com você, prestar homenagem a duas grandes amigas que nos deixaram precocemente, a querida Florita Brickman, próximo, e a saudosa professora titular Jandira Mansur. Parabéns e seja bem-vindo. Obrigado. Peço que a saúde, o magnífico reitor e os membros do conselho e todos os presentes, eu quero dizer que me prometi há algum tempo não dar manifestações de senescência em público. Então, eu não quero me emocionar com a maravilhosa forma de se dirigir a tudo que me é caro, aqui expressa pelo professor Nestor Shor, que eu sabia era maravilhoso já. Me comoveu muito, faço questão de não chorar em público, mas eu preciso fazer algumas reminiscências mínimas. Não tenho exíguo para poder expressar o que eu realmente sinto, não só hoje. Acho que tenho sentido durante todos os anos em que eu vivi na Escola Paulista com um enorme entusiasmo e gosto pela vida. Então agora saúdo o magnífico reitor, a quem eu devo de coração uma enorme satisfação na minha vida acadêmica atual e gosto dele acima de tudo
como indivíduo, como cidadão, um homem nobre. Saúdo os membros do Conselho Universitário, entre os quais eu tenho, graças a Deus, muitos amigos, todos extremamente hábeis, tanto que eles estão lá. Depois gostaria de agradecer os meus amigos presentes e a minha família, colocando minha família no alto de tudo, porque afinal de contas, quanto mais velho eu fico, mais eu sei da importância deles e do que eles significaram, ou seja, estou me transformando em tudo que eles, meus pais, eram, e estou fazendo isso com prazer. Eu criticava tudo na adolescência e agora estou entendendo tudo. É pena que tenha demorado bastante para acontecer isso. Mas dizem que é a lei natural da vida. E ele me dispõe a fazer pelo menos uma ou duas reminiscências. Uma delas, a propósito de quando eu tinha 17 anos, eu me sentei ao lado da professora Nelise, aqui da Escola de Pediatria, Nelise Herman, hoje, muitos filhos. Nós nos sentamos lado a lado numa conferência do professor Jair Ramos, no Opus Dei, aos 17 anos, portanto há 31 anos atrás, e o professor Jair Ramos estava um pouco bravo porque dizia que não sabia o que as mulheres faziam na universidade e na Faculdade de Medicina especialmente. Hoje eu acho que ele gostaria de estar presente para confirmar ou ter um pouco mais de humor em relação a esse tema. Em segundo lugar, queria, dentro das minhas impossíveis de esquecer reminiscências, eu gostaria de mencionar o fato de que muitos dos professores presentes e muitos ausentes tiveram uma importância tão grande na minha vida que eles moldaram a minha vontade de existir, a minha vontade o meu modo de ser cidadã, ou seja, meus modos de cidadã têm muito a ver com a formação que eu recebi na escola, e para dizer a verdade, com toda a influência do meu italianíssimo, maravilhoso pai, que vocês viram aí, que tem a cara que todo italiano tem, e da minha linda mãe aqui presente, eu confesso que não sei viver de outra maneira a não ser dentro da escola paulista. Não consigo saber como é a vida lá fora. Praticamente fui criada, formada em todos os aspectos dentro da escola, ela foi meu começo, meus meios, que é o meu objetivo. E gostaria de mencionar principalmente a necessidade de estar sempre grata e mostrar meu carinho eterno pelas pessoas que têm representado um pilar fortíssimo, um pilar mais resistente da minha natureza. Professora Cona Lopes, aqui presente, meu pai, irmão, amigo, namorado, um dia eu vou me casar com ele, e o professor Raimundo Martins Castro, que está aqui representado pela sua esposa, também muito bonita, e que teve tudo a ver com isso, e evidentemente gostaria muito de saber que hoje a obra não está acabada, que eu continuo fazendo aquilo que ele queria, que é mover a montanha. Não espero que a obra esteja acabada, nem quando eu morrer, nem nunca, porque a gente sabe que é necessário muito mais do que isso para transformar um universo ainda tão egocêntrico. Eu preciso agradecer os professores Otávio Ribeiro Rato, Mastricador Vilela, Oswaldo Ramos, que sem saber sempre foi gentil comigo, professor que me educaram desde aluna, Roberto Naum, ausente, infelizmente, e assim ele representa todos aqueles que nós perdemos e que fazem falta hoje aqui. E basicamente quero agradecer meus amigos, meus grandes amigos de sempre, que eu nem sei quantos são, mas que são extremamente amados.